Vamos então a mais uma videoaula da unidade 6, brasagem, parte 6.4 e 6.5. Consumíveis. Bom, os consumíveis a gente pode estar falando ou do metal de adição ou dos fluxos. Então, existem funções dos agentes fluxantes. Tá? Qual é a função do fluxo? Proporcionar uma capilaridade melhor à brasagem. Então o fluxo vai entrar ali na superfície para fazer uma decapagem, ou seja, uma limpeza, e facilitar com que esse nosso metal de adição melhore a capilaridade. Aumentar o rendimento do material de adição, ele melhora o rendimento do metal de adição para tu não perder, tá? Realizar a desoxidação da superfície, então ele vai, o material, o cobre, por exemplo, o aço, quando é aquecido, na superfície existe óxidos, e esses óxidos têm que ser retirados, têm que ser neutralizados. Então ele faz essa desoxidação, tanto no início como na hora de fazer a brasagem, tá? Faz a decapagem, já falei do metal de base, já falei, e realiza uma efetiva proteção à oxidação. Já falei que é da desoxidação. Então ele vai fazer a proteção da oxidação desde o início até a hora de fazer a brasagem. Tá? Essa é a questão do fluxante. Bom, existe uma classificação de fluxo segundo a AWS, então a norma que nós estamos falando desde o início. E existe na questão deles botam em famílias. A AWS ela reúne esses fluxos em famílias. O FB1A ele é da forma de pó e tem fluoretos e cloretos, tá? Geralmente a temperatura de atuação desses caras é uma temperatura mais baixa, em torno de 560 a 615. Ele vai fazer então todos esses objetivos do fluxante em cima do alumínio e suas ligas, no caso do alumínio e silício, que é para esse aí, o FB1A é para alumínio e silício. Então os materiais de base são ligas de alumínio com silício, e a brasagem é em forno ou em chama, pode ser feita em forno ou em chama, certo? Bom, se tu pegar o segundo exemplo, FB3A, que aí é a forma de pasta, são boretos e cloretos. Geralmente nós temos esse fluxo aí, o fluxo prata, né, de solda prata. Ele vai trabalhar de 565 a 870. Então esse metal de adição ele vai ser prata ou cobre, tá? Então é feito geralmente em ligas ferrosas e não ferrosas, exceto o alumínio e magnésio, que já não é para essa situação aí, tá? Então esse fluxo ele tem a ver também com o metal de adição, porque ele tem que trabalhar em temperaturas de acordo com o teu metal de adição. Um fluxo comercial aí muito encontrado, que é em pó, a base de cloretos aí para soldagem e brasagem, temos o Aluminex, né? Já diz aí que é para solda de alumínio e suas ligas, tá? Então esse é um fluxo muito encontrado aí para fazer brasagem em alumínio ou soldagem. Outro fluxo muito encontrado é o Trincalox, né? Comercialmente é um fluxo em pó também, indicado para brasagem de aço, ferro fundido, metais à base de cobre. Então vai fazer uma coisa com cobre, ferro fundido ou aço, bota o Trincalox, certo? E o fluxo que é em pasta, indicado para metais ferrosos e não ferrosos, ele vai trabalhar nos dois, exceto, claro, alumínio e bronze, que são metais não ferrosos, mas é uma exceção. E eu vou trabalhar com esse fluxo comercial que é em pasta, que eu comentei antes aí, ó, solda prata, tá? Superfluxo. Bom, agora saindo um pouco dos fluxos e entrando em metais de adição. Os metais de adição também existem em famílias. Tem a base de estanho, que formam ligas com cobre e prata, que é a brasagem fraca. O que é a brasagem fraca? É aquela questão que eu falei lá no início, né, da unidade 6, que a temperatura de fusão do meu metal de adição é abaixo de 450 graus. Quando entrou estanho, cádmio
Zinco, pode entender que vai ser brasagem fraca, baixa temperatura. A base de cobre e prata, aí dividindo-se em 3 grupos: solda prata, foscopre, silfoscopre e ligas especiais. Esses são todos brasagem forte, certo? Temperatura acima de 450 graus Celsius. E a base de cobre e zinco, ó, entrou zinco, já também tem uma temperatura um pouco mais alta. Brasagem de alta temperatura, tá? Os metais de adição, então, principais famílias de metais de adição utilizados na brasagem: de aços e ligas de cobre. Então, esses são utilizados para aços, carbono de baixa liga, de alto carbono, aços em geral, e aço inox e ligas de cobre, tá? Então, a família que tem prata, cobre, zinco e cádmio, esses caras geralmente têm um ponto de fusão mais baixo. Zinco entrou cádmio, depois vamos ver a tabela ali. Estanho também é que tem os pontos de fusão mais baixos, então as fracas. Depois vai aumentando: prata e cobre, estanho, cobre, fósforo e prata, cobre, manganês e estanho, tá? Ó, então é importante saber a faixa de temperatura de brasagem do teu metal para que tu use o teu metal de adição certo, porque senão o teu material de base já está estando quase estado líquido e tu não atingiu a temperatura necessária para fundir o teu metal de adição, né? E então o metal de adição, por exemplo, ó, quando eu estou falando em metal de adição adequado para brasagem de cobre, que é esse aqui, ó, que é o retângulo em branco, eu tenho a faixa de brasagem aí, né, no caso, de temperatura de brasagem de torno de 650 a 880, tá? Aí, como eu falei antes, ó, onde entra o cádmio ali, junto com o zinco, eu tenho uma faixa de temperatura mais baixa de brasagem, em torno de 620 a 780. E quando eu tenho cobre puro, por exemplo, lá, ó, eu vou fazer metais de adição adequada para brasagem de aços carbono de baixa liga. Para aços eu vou trabalhar com cobre, ó, puro. E aí eu tenho uma temperatura em torno de 900 a 1300 graus. Tá? Essa é um metal de adição, uma faixa de temperatura bem alta, porque é para aços. Tá? Bom, ainda em metais de adição, existem os tipos de metais de adição segundo a AWS, que reúnem família, né? Por exemplo, o BAG, todos da família com prata, que ainda existe cobre, zinco, cádmio. Então, na família desses caras que tem prata, cobre, zinco e cádmio, eles vão ter uma temperatura de novo, ó, mais baixa de fusão, ó, e eles vão ter uma faixa de utilização de temperatura menor. Já onde eu estou indo para o cobre puro, ó, eu já vou lá para 924, tá? E existe aqui o cobre mais puro ainda, 99,9% de cobre, ou seja, a faixa de brasagem, a temperatura vai chegar a 1083, tá? Então tem que ver qual material que eu vou brasar, porque se ele for ponto de fusão mais baixo que isso, tu vai derreter o teu material e não vai conseguir brasar, tá? Agora mostrando aqui como é que esses materiais vêm, né? Em que formato vem, por exemplo, a solda prata. Vem em rolos, vem em varetas, vem em elos, em circunferências, né? Vem em fitas, em varetas chatas, em varetas circulares. Então, existem vários formatos que vem no metal de adição para ser comprado aí no mercado. O foscopre. O foscopre geralmente vem em varetas circulares, certo? Ele é um metal de adição com cobre e fósforo. Em torno de 10% no máximo de fósforo vem essa liga. E ele é muito utilizado na parte de brasagem em cobre e não precisa de fluxo. Esse é um dos metais de adição que não necessita de fluxo para fazer a brasagem, tá? Latão. Agora temos aí, ó, rolo de latão, vareta de latão. O latão, lembrando, então, é um ponto de fusão mais alto. Eu posso fazer brasagens a temperaturas mais altas. Então é uma brasagem forte, né? Bastante forte, de alta temperatura, tá? E ele o latão é o que? É uma liga de cobre, né? Cobre e zinco. Então cobre e zinco, a temperatura de brasagem é mais alta.
Outro consumível agora, gás acetileno. Características desse gás acetileno: é um gás incolor, muito instável, então ele é perigo para explosão. E ele então não pode ser comprimido, a explosão, quando comprimido a pressões entre 15 e 20 bar, ele tem perigo de explosão. Eu falei para vocês que aquele cilindro vem em torno de 15 bar de pressão, que já é uma pressão bastante grande para a questão do acetileno. Ele tem um odor picante característico, ele é só vazar que vocês já vão sentir o cheiro dele. Isso é importante, que é bom, né? Porque a gente já sabe se está tendo algum vazamento. Brabo quando o gás é incolor e ainda é inodoro, né? Inodoro não, sem cheiro, né? É incolor e sem cheiro, que aí ele fica mais difícil de detectar o vazamento. Bom, ele é mais leve que o ar, então isso é uma importante informação. Se tiver um vazamento grande e tu está sendo agredido por esse gás muito forte, é bom se deitar ao chão, para que o gás ele vai estar acima, né? Sempre, porque ele é mais leve que o ar. Dissolve facilmente em líquidos, tá? Gás acetileno, ó, importantíssimas informações, já devo ter comentado algumas aí anteriormente. Devido à sua estabilidade a pressões elevadas, o acetileno é armazenado em cilindros dissolvido em acetona. Já tinha comentado que eu não posso colocar ele na posição horizontal, porque a acetona ia sair junto com o gás. E a acetona, ela melhora essa estabilidade desse gás e controla esse perigo de explosão, tá? O cilindro, quando está cheio, ele atinge em torno de 17,5 kg por centímetro quadrado. Falei em 15, ele passa um pouquinho. Nunca deve se deitar o cilindro por causa dessa questão da acetona, tá? Não deve ter pressão de saída superior a 1 kg por centímetro quadrado. Então, quando for fazer a regulagem no meu maçarico, não ultrapasse a 1 kg de pressão, que pode acontecer da engolimento de uma chama, e aí aquela válvula contra a chama vai ter que atuar e bobear a situação, pode dar problema, tá? Aqui temos um equipamento que já ainda hoje é utilizado pelo seu custo-benefício, né, que ainda é baratíssimo produzir o acetileno através do carbeto de cálcio ou carbureto. É um gerador de acetileno e ele dentro dele tu coloca água e coloca o carbeto de cálcio, que é carbureto, que é bem barato. A mistura deles, né, forma o que? Cal hidratada e o acetileno, que é o produto que eu quero. E aí ele vai separar lá o acetileno da cal hidratada para te utilizar, certo? Muito usado ainda por ser barato. Gases utilizados agora então, temos acetileno, né? Então já diz aqui, ó, temperatura de combustão para oxigênio a 3.480 graus. Um ar, se for ar atmosférico, o maçariquinho aquele pequeno, eu atingi a 2.650 graus Celsius aquele maçariquinho. Temos o hidrogênio também, o propano, butano e o gás natural. Todos esses podem ser utilizados para fazer a queima no maçarico, certo? E as temperaturas deles variam de acordo com se tu utilizar o oxigênio puro ou com ar direto, atmosférico, certo? Bom, pessoal, então aqui essa videoaula sobre os consumíveis termina por aqui. Valeu, até a próxima.